Digo que precisamos ter compaixão de Joe Biden porque o que vimos foi tão bem escondido, e nos acusaram de usar vídeos falsos, nos acusaram de exagerar e editar e tudo mais. Mas o fato é que agora acabou, é impossível ignorar. Todo mundo sabe que o homem está em grave declínio mental, e isso é óbvio. Vamos repassar isso, mas uma das coisas que vamos fazer é querer ter compaixão. Este é um homem que não deveria ser exibido diante de nenhum público, e eu gostaria que sua família o amasse o suficiente para resgatá-lo disso. Não estou dizendo que ele não seja um homem mau. Meus pontos sobre Joe Biden foram claros desde o início. Como pregador e homem de Deus, assim como Jesus e João Batista chamaram Herodes, Biden não é um bom homem. Mas olhe para esta tragédia humana que vi ontem à noite e é impossível evitar a sensação de que este homem está a ser exibido e precisa de ser retirado do palco. Eles vão fazer isso, você sabe que eles vão fazer isso. Mas vamos entrar na dinâmica, pelo bem da igreja, do que precisa ser dito e feito a partir de uma perspectiva de poder de fogo. E há um desafio pela frente. Você sabe, esta não é uma vitória absoluta para Donald Trump, esta é uma nova ameaça, e vamos chegar lá. Mas acho que, logo de cara, deveríamos exibir este vídeo para mostrar como a esquerda mentiu enfaticamente sobre a competência de Joe Biden. Vamos exibir esse vídeo agora. Comece sua fita agora mesmo, porque estou prestes a lhe contar a verdade, e se você não consegue lidar com a verdade. Esta versão do Biden é o melhor Biden de todos os tempos. Ela sabia há muito tempo, desde os 9 anos. Na verdade, acho que ele está melhor do que nunca. O presidente Biden tem memória fotográfica. A sua compreensão e domínio de uma situação geopolítica complicada é notável. Ele é perspicaz, investigador intenso, detalhista e focado. Jackie, você está aqui. Onde está Jackie? Eu não acho que ela estaria aqui. Eu estava sentado, você sabe, a meio metro dele, do outro lado da mesa, e ele estava, você sabe, intenso. Às vezes tinha dificuldade para andar, sim, FDR também. Ele venceu uma guerra GD. Mas ele está totalmente focado. Ele é muito esperto. Dizem que ele é esperto nas reuniões e assim por diante, muito lúcido, muito bem informado. Biden é imponente. Ele vem com seriedade. Não houve, até onde eu saiba, uma única alegação de que Biden cometeu um erro. O preconceito de idade é um problema. Os americanos têm uma rica história de usar as características físicas das pessoas contra eles. Você pode perguntar aos afro-americanos. Ele é mais velho, isso não significa que ele esteja inapto. E há muito preconceito de idade lá agora. Este ataque de idade, esta obsessão da direita, Joe Biden pode não ser capaz de falar por si mesmo como antes. Eles querem pensar em enfrentar o governo se sairmos da linha, sobre o qual estão falando novamente, e como ele está por aí. Acho que as pessoas deveriam defender Joe Biden. Os americanos e os repórteres da mídia estão apenas julgando pela aparência física, e isso é terrivelmente injusto. A idade é uma vantagem. Ele mostrou exatamente como ele é. O outro lado dessa moeda é que ele possui uma enorme sabedoria e experiência. Você já ouviu alguma preocupação de alguém que se encontrou com o presidente Biden sobre ele parecer um pouco mais lento? Chega de especulações selvagens de um bando de pessoas que provavelmente nunca estiveram em uma sala com Joe Biden e certamente não têm informação médica, que eu saiba. Você não é pago pelo desempenho para ser presidente. Você não. O trabalho não é um trabalho de resistência. Não vejo Donald Trump andando de bicicleta como Joe Biden. São os e-mails de Hillary, tudo que eles têm é que ele é velho. Ele pode passar por uma barreira de demência, e isso provavelmente é uma vitória. A mídia não é justa e está ficando cada vez menos justa, e as coisas são assustadoras. Você tem o Wall Street Journal publicando um artigo de origem horrível dizendo que Biden não está apto. Relatório duvidoso do Wall Street Journal sobre a acuidade do presidente. História de má qualidade do Wall Street Journal questionando a aptidão mental de Biden. A história do Wall Street Journal tinha muitas falhas, como você disse. Mas Sinclair, eles não fizeram nenhuma reportagem original, não fizeram acompanhamento, não fizeram nenhum trabalho. E aqui conosco hoje está Aris Golder Polónia, e ainda assim, ele não está aqui conosco, mas ainda está detido pelo Hamas. Mas uma grande parte do relatório Mueller fala sobre as táticas de desinformação russas. E um dos temas deste ciclo eleitoral é que Joe Biden é demasiado velho para liderar, e por isso todos estão a aproveitar-se disso. É uma tática clássica de desinformação. E penso que a melhor coisa que podemos fazer é preparar o povo americano para esta falsa narrativa. O que eu pergunto a você, Todd, é: estamos focados na mentira? Mais uma vez, não queremos expor este homem e suas debilidades sob uma luz desagradável. Mas estamos destacando o fato de que disseram que ele era assim, e agora sabemos que ele era assim. Um pouco mais tarde, vamos veicular um vídeo que acredito que encerrou a carreira de Joe Biden.
Foi o momento do debate que encerrou sua carreira, e falaremos disso em um momento. Mas eles mentiram. Eles mentiram. Você se lembra do que disseram sobre todos os vídeos que supostamente foram editados e tudo mais? Por que você não comenta isso, Todd? Sim, quero dizer, já sentimos como se estivéssemos assistindo a uma peça do Saturday Night Live. Porque é assim que a vida real parece ser agora. Mas você sabe, eu penso no sistema judicial. No sistema judicial, você sabe, existe algo chamado dúvida razoável, além da dúvida razoável. E se este fosse um caso judicial, não haveria qualquer dúvida razoável, porque as provas são esmagadoras. E vou-lhe dizer uma coisa, e falo com muitas pessoas na mídia e no governo, a portas fechadas, a conversa é praticamente unânime. Então, o que está acontecendo no Partido Democrata é que eles estão frustrados porque Joe Biden não se recusou, não disse, ei, vou desistir disso. E tem havido uma pressão que vem aumentando. Na verdade, se você perceber, eles estavam falando sobre o artigo do Wall Street Journal, que foi, acredito, os estágios iniciais de uma campanha planejada de mudança, que discutiremos esta noite. Essa foi a semente original que foi plantada. Então você viu, logo antes do debate, que era interessante, Michelle Obama estava falando e dizendo que não se sentia confortável em fazer campanha para Joe Biden. Então a greve 2. Então você sabe que isso já está em andamento. E é quase como se ele fosse um cordeiro sacrificial. Eles o trouxeram, em outras palavras, para mostrar, sim. O que você acha, Mário? Bem, eu mandei uma mensagem para você durante o debate, não foi? Cerca de 10 minutos após o debate, mandei uma mensagem para você e disse, eles estão fazendo isso de propósito para substituí-lo e não ficarem mal ao substituí-lo. Mas você sabe, Sasha, quero ler algo bem rápido da Real Clear Politics. Esta Sasha Stone, provavelmente não houve um debate tão chocante e terrível quanto o de Joe Biden esta noite. Há quanto tempo eles sabiam que ele era tão ruim? Se eles soubessem que ele era isso, seria o plano deles para se livrar dele. Um golpe. Foi por isso que fizeram isso em junho. O que mais poderia explicar isso? Todos eles sabem o que está acontecendo. Eles decidiram esconder isso do povo americano. Que vergonha para eles por colocarem este país em risco. Mas muitas pessoas disseram que não havia como Joe Biden durar como indicado e que era apenas uma questão de tempo. Jill Biden não queria desistir, então Biden recusou-se a se afastar. Eles provavelmente não tiveram escolha a não ser expulsar Biden para que pudéssemos ver o quão ruim a situação realmente é. Ainda era um debate extraordinário de assistir. É claro que os nossos instintos estavam corretos sobre como Joe Biden teve de ser conduzido para fora do palco por Barack Obama, apesar de continuarem a criticar-nos, chamando-o de uma farsa barata. Agora o mundo inteiro sabe que mentirosos eles são. E temos dito isso, não é você e eu. Mentindo. Eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Eles estão mentindo. E precisamos entender, do ponto de vista espiritual, a palavra de Deus sobre este assunto em que estamos agora. A Bíblia diz em Lucas 21, eu lhe darei uma boca e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de contradizer ou resistir. Minha principal reclamação com o corpo de Cristo neste momento é que você tem Jordan Peterson, você tem esses outros comentaristas que estão falando com mais lucidez do que o púlpito americano. Eles estão eliminando as mentiras e expondo-as. E o motivo pelo qual isso continua a acontecer é muito desanimador para mim, porque a verdade é que o público americano quer a verdade. É por isso que os democratas foram levados a este ponto de desespero, para expor Biden e substituí-lo, porque a mentira não está a funcionar. Bem, o que isso significa? Há uma fome pela verdade. Há uma fome de que as pessoas ouçam a verdade. E o que é trágico neste caso é que estamos enfrentando, nesta hora em que vivemos, que os homens e mulheres de Deus que têm acesso à verdade real, como, e estou dizendo, Jordan Peterson, Ben Shapiro, você sabe, tenho que elogiar Charlie Kirk porque ele é uma exceção vívida ao que estou falando. Ele está mais alinhado com o que considero ser o padrão que nos guiará para um despertar moral. Você sabe, meu amigo Lance Wallnau, veja os assuntos que ele está disposto a abordar que são muito desconfortáveis. Mas quando você faz isso de forma dinâmica e clara, com os fatos, e sabe que o que está dizendo é verdade, isso precisa ser divulgado. E temos dito isso o tempo todo no Firepower. Vimos que Biden é deficiente mental e eles deveriam colocá-lo em uma posição onde, você sabe, fica sós, onde Deus possa falar com ele e redimir sua alma. Mas agora, eles estão expostos. Essa mentira está totalmente exposta e é um momento muito importante. É um momento muito importante. Isso mesmo. E você mencionou anteriormente, e acho que isso também é muito importante, para não declarar vitória tão cedo. Você sabe, e obviamente comemoramos uma vitória é uma vitória, mas a questão é,
qual é o plano para o futuro? Haverá, você sabe, vou apenas apresentar algumas hipóteses, mas poderia haver um potencial Charlottesville 2.0, ou outra situação de George Floyd, ou algum tipo de surpresa de outubro que chega mais cedo ou mais tarde, o que quer que eles tenham planejado. E como isso vai? Você sabe, agora acho que as pessoas estão em uma posição diferente da que estavam no último ciclo eleitoral. Acho que muitas pessoas despertaram. A inflação certamente está afetando o bolso de muitas pessoas. Eles estão gastando, eles podem ver que os preços dos alimentos subiram muito, os preços da gasolina e o custo de vida. Então eu acho que muito mais gente, quer dizer, se você olhar para, é uma estatística impressionante, Mário, 20% dos votos afro-americanos. Acho que nunca vimos em nossa vida um republicano ter esse tipo de número. E isso provavelmente assusta o Partido Democrata até a morte. Mas a questão agora será, como eles avançam? Quem eles lançam? Como isso fica quando entramos na Convenção Democrata? Que surpresas eles têm? Não acho que devêssemos apenas dizer, ok, agora é uma oportunidade. Acho que esta será uma batalha difícil, e será disputada lado a lado, e haverá muitas surpresas de agora até novembro. Muitas surpresas. E então, você sabe, para mim, sempre acho que há uma agenda por trás da cena. Você sabe, eles gostavam de Joe Biden porque ele era controlável. Ele também, para a base democrata no passado, era visto mais como um moderado. Ele não era visto como um membro do esquadrão, embora suas políticas tenham sido mais radicais em sua presidência. Mas quero abordar apenas uma coisa, Mário, e adoraria ver se você tem algo a dizer sobre isso. Mas você sabe, ontem à noite vi alguns comentários de cristãos sobre a questão do aborto. E a questão do aborto já foi para os Estados. Com a administração Trump, já sabemos que ele está muito mais pró-vida do que Joe Biden alguma vez estaria, provavelmente o presidente mais pró-vida da nossa vida. Quer dizer, ele nomeou pessoas para a Suprema Corte que obviamente foram capazes de derrubar isso, o que foi um grande problema. E agora foi para os Estados Unidos. Mas num Trump 2.0, não sei necessariamente se veremos algo do nível federal. Ele provavelmente continuará a dar isso aos Estados. Portanto, precisamos continuar a lutar pela questão da vida em nível estadual. Mas deixe-me dizer uma coisa, um presidente democrata que chega, eles falaram no passado lutando nos tribunais. Você sabe, eles querem ir atrás da Suprema Corte. O objetivo deles é voltar a um caso Roe v. Wade, ou até pior. E se eles lutarem os tribunais e conseguirem alguns juízes ativistas realmente liberais, isso poderá ser uma realidade. Então eu entendo a preocupação. Você sabe, a comunidade cristã sempre olha para algo com o qual talvez não concordemos 100%, que sou 100% pró-vida. Quer dizer, com certeza vou continuar a lutar. A batalha não acabou. Mas temos um sistema bipartidário. Quer dizer, não há nenhum independente neste momento que esteja sequer perto de chegar perto de onde estes dois candidatos estão. Então o problema é que temos que escolher um ou outro. Se nos abstivermos porque não gostamos de algo que Trump disse, o que poderia acontecer é que Biden poderia entrar. Temos de olhar para todo o espectro e compreender as políticas, a plataforma e as principais diferenças de um partido para o outro. Sabe, acho que uma coisa que realmente precisa ser esclarecida aqui é que o aborto não será o assunto desta eleição. As pessoas pensam que é, mas não é. O tema desta eleição será a economia, não há dúvida disso. E quando as pessoas não conseguem pagar as suas contas, e cuidar dos filhos é uma loucura, e eles sabem que o sistema foi manipulado para não lhes permitir prosperar por causa do idealismo, você sabe, o DEI, a diversidade, a inclusão, a equidade, tudo isso refletiu um momento em que os americanos. E pense nisso, o mesmo grupo que deveria ser, e Donald Trump acertou em cheio no debate da noite passada. Você poderia pensar que os negros na América estariam apaixonados pela DEI, e não estão, porque entendem que agora isso é manipulado contra eles. E quando Biden, no seu triste estado, tentou levantar a questão de como funciona o Partido Democrata e a sua relação com os negros, eis o que Trump fez. Ele disse, você permitiu que milhões de pessoas viessem para este país, e elas estão tirando os empregos dos negros e dos latinos. Então esse argumento não vai dar certo. Da mesma forma, o público em geral, a ideia de que a esquerda vai levantar um clamor para defender o aborto, está errado, porque o público em geral não está lá. E então, será que Trump reflete a minha visão sobre o aborto? Não, ele não quer. Ele não. Mas quer mover a agulha na direção certa. Não quero destruir a nossa oportunidade de mover a agulha na direção certa e acho que as pessoas entendem isso. Então não vejo, a economia é o que estará na mente de todos. Temos que nos preparar para o próximo ataque surpresa da esquerda, porque você sabe, Todd, estamos falando de pessoas muito, muito poderosas. Eles são donos da mídia. Eles possuem bilhões e bilhões de dólares. Eles estão no poder.
Eles não vão, você sabe o que ainda será necessário para colocar Donald Trump na Casa Branca. Ainda vai ser preciso um milagre. Será preciso um milagre. Vai exigir oração. E será necessário que as pessoas sejam sábias sobre o que está acontecendo agora. Agora, o que eu quero fazer agora é apresentar o próximo vídeo, se não se importa, irmão. Quero mostrar a vocês, senhoras e senhores, vamos mostrar o momento em que acredito que a carreira de Joe Biden, suas chances de ser eleito presidente ou até mesmo de ser indicado pelo Partido Democrata, terminaram com este vídeo bem aqui. Então vamos rolar. Todas essas coisas que precisamos fazer, cuidar de crianças, cuidar de idosos, garantir que continuemos a fortalecer nosso sistema de saúde, garantir que somos capazes de tornar cada pessoa solitária elegível para o que tenho sido capaz de fazer com o CO, com licença, lidar com tudo o que temos que fazer com olha, se finalmente vencermos o Medicare. Obrigado, Presidente Biden. Presidente Trump, ele está certo. Ele venceu o Medicare. Ele bateu até a morte. E ele está destruindo o Medicare, porque todas essas pessoas estão entrando. Eles estão colocando-as no Medicare. Eles estão colocando-os. Uau! Sim, finalmente vencemos o Medicare. Esse será o epitáfio. Você sabe, isso aconteceu às 9h11. Você viu isso no relógio. Aconteceu às 9h11, horário do leste. Isso não é interessante? Sim. Uau! Veja, agora você está na Twilight Zone. Isso é, agora estamos em. Agora é quando tocamos a música tema do Arquivo X, porque isso é um choque. E é absolutamente verdade. Mas esse é o fim. Veja, novamente, não estamos dizendo que Trump é um substituto. Obviamente, seus números nas pesquisas vão subir, enquanto isso, haverá um enorme esforço para esperar. E ouviremos mais tarde porque eles vão esperar. Eu não quero entrar nisso agora. Mas quero entrar no que estou sentindo aqui. Não conseguimos tirar os olhos de quem é o verdadeiro vilão nesta história. É a máquina democrata, é a máquina de poder despertada pela esquerda. É a mídia corporativa, Hollywood, o Fórum Econômico Mundial. Todos estes são os principais intervenientes no desaparecimento e na destruição dos Estados Unidos. E eles fizeram isso com malícia, Todd. Eles fizeram isso com maldade. Eles não fizeram isso inocentemente, eles fizeram isso deliberadamente. E acho que o ponto de inflexão foi quando eles foram atrás dos nossos filhos. Então vou deixar você dizer sua opinião agora mesmo sobre essa questão do partido e o que eles fizeram ao país. Bem, eu acho, você sabe, quando você olha para a fronteira, por exemplo, quer dizer, Joe Biden estava alardeando que tinha algum sindicato de patrulha de fronteira. Eles saíram imediatamente e disseram, não, nós não. Quer dizer, você sabe, ele está alegando que tem a polícia e o sindicato do xerife. Eles estão todos se assumindo, não, nós não apoiamos. Então ele reivindica os militares, eu tenho os militares. Quer dizer, ele fez muitas afirmações. E então é engraçado porque as reportagens da AP e de algumas dessas grandes empresas de reportagem, todas diziam, você sabe, Joe Biden vacilou. Mas então Trump disse, desinformação. E Joe Biden? E como ele afirma ter tudo isso, a unidade do xerife, a polícia e os militares, enquanto isso, nenhum deles o apoia, mesmo remotamente. O que ele fez aos nossos militares, e trazendo toda esta agenda acordada enquanto os nossos adversários em todo o mundo se preparam para a Segunda Guerra Mundial. E Trump disse isso muito bem, escute, estamos mais adiantados do que a maioria das pessoas imagina. Estamos em um momento muito perigoso. O mundo inteiro estava assistindo isso. Você só poderia imaginar o que Xi Jinping está pensando quando assiste ao debate presidencial do Zhou ou Putin, você sabe. E você também tem que pensar, de forma calculada, o que são esses caras, ou você terá o Irã. E o Irão sabe que se o presidente Trump vier, será muito duro com o Irão. O que, você sabe, algum desses países vai tentar fazer algo antes das eleições. E é aqui que a coisa fica conspiratória, Mário. Mas, indo direto ao seu ponto, acho que precisamos abordar isso. E se a situação ficar tão ruim que os democratas fiquem encurralados? Falei com militares de alto escalão que dizem que não ficariam surpresos se tentassem nos empurrar para uma guerra intensa com a Rússia e depois tentassem puxar a alavanca da lei dos poderes de guerra ou algo parecido. Então, mesmo que isso esteja muito longe, não está fora de questão de possibilidades. E então, muitas pessoas disseram, vai haver eleições. Agora, você sabe, parece-me que este é o meu palpite, mas sinto que houve uma estratégia subjacente nos bastidores, em toda essa coisa. E acho que chegaremos a isso na parte final do show.
Mas você sabe, Vivek Ramaswamy, ou como você diz o sobrenome dele, ele fez um bom trabalho ao explicar. Vamos reproduzir esse clipe em alguns minutos. Mas você sabe, parece que há um plano aqui. E é aqui que temos que ficar, falando com você Mário, orou, jejuou. Estou adorando o que vejo em alguns desses estados e quero mencionar isso. Você sabe, Tennessee, onde moramos, eles acabaram de declarar o mês de julho como um mês de arrependimento, oração e jejum. E eu realmente espero que outros estados juntem-se a isso. Flórida e Texas e alguns desses outros estados vermelhos participem disso. Porque a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Portanto, temos que fazer o que a Bíblia diz neste tempo. Como corpo de Cristo, este é o momento para pressionar como nunca antes, porque isso será determinante para onde o país irá. Você poderia imaginar um segundo mandato de Biden? Digamos apenas hipoteticamente. Ou uma Kamala, ou uma, você sabe, Michelle Obama, ou Gavin Newsom, ou quem quer que seja que eles contrataram. Você poderia imaginar até onde eles estão dispostos a ir se acharem que têm um mandato. Se pensarem, ok, agora temos um segundo mandato. Temos um mandato aqui. Quero dizer, você sabe, já vimos o que aconteceu em 4 anos. Cada um de nós assistiu à desestabilização da geopolítica em todo o mundo. Vimos a qualidade de vida na América literalmente despencar. Consegue imaginar, com estas políticas, mencionou o Fórum Económico Mundial e algumas destas entidades globalistas, o que querem fazer antes de 2030. Sabemos o que eles querem fazer porque literalmente colocam isso em seus relatórios. Então você sabe, esta é uma eleição muito importante, Mário. E eu sinto isso, acho que a esquerda está desesperada. Eu acho, você sabe, até agora, e sei que este é um assunto separado, mas quero trazê-lo à tona agora. Até agora, eu estava convencido de que não iriam prender Donald Trump. Eles não iriam colocá-lo na prisão. E acho que pensei isso porque eles sabem que isso é um martírio instantâneo. Assim que fizermos deste homem um mártir, quero dizer, vejam o que aconteceu no dia em que Donald Trump foi condenado por todas as acusações de fraude contra ele em Nova York. Pense no que aconteceu, centenas de milhões de dólares. Ele até mencionou isso no debate, não foi, Todd? O que aconteceu no dia em que ele foi condenado? O que aconteceu com seu baú de guerra e seus números nas pesquisas? Sim, disparou. E se você pensar sobre isso, quero dizer, indo direto ao ponto, fazendo dele o mártir, a maioria dos americanos, o americano médio, vê o que está acontecendo. E então eles começam a se sentir mal, bem, meu Deus, você sabe, talvez eu não gosto muito de Trump. Mas, meu Deus, eles estão tentando colocar esse cara na prisão. Eles estão indo atrás da família dele. Então, na verdade, isso é ganhar pessoas que, de outra forma, provavelmente nem teriam votado nele. Então, mas sim, é uma atitude desesperada. Mas sim, eles poderiam fazer isso. Outra coisa, e eu nunca quero falar dessa maneira, provavelmente nem deveria dizer isso, mas você sabe, o problema com o Partido Republicano é que não temos mais ninguém. Você sabe, quem ocuparia o lugar de Donald Trump? O peso do mundo está sobre este homem. E acredito que ele tem muitas orações por trás dele. E acho que o Senhor o protegeu. Sabemos que já fizeram vários atentados contra a vida dele. Mas você sabe, precisamos continuar a orar por sua proteção, por sua família, porque o peso do mundo está sobre este homem. Aqui está o que eu acho que é realmente importante para nós dizermos. Qual é o debate que acabamos de ver? O que é isso? Você sabe, às vezes na história, há momentos que são tão cruciais, e é difícil, enquanto você está nele, avaliar o verdadeiro contexto e enormidade do que isso significa. A noite passada, e vamos ensaiar isto de novo, foi o fim da carreira política de Joe Biden. Terminou ontem à noite. Agora ele estará na Casa Branca, continuará a desempenhar o papel que os poderes constituídos, que controlam, continuarão a fazer isso. Pode até haver uma ou duas defesas esfarrapadas de seu desempenho na noite passada. Mas houve um momento assustador na CNN quando eles discutiram o que aconteceu durante o debate. E foi realmente assustador. E é o próximo vídeo que queremos exibir. E acho que deveríamos executá-lo agora, porque isso estabelecerá o que estamos tentando dizer. Então, vamos lançar esse vídeo agora. Que os dois decidiram depois de novembro de 2022 que ele iria concorrer à presidência, quando havia tanta gente que achava que ele deveria ter entregado o cargo a uma nova geração. E este foi, francamente, um acidente de carro em câmara lenta que temos visto ao longo do tempo, construindo e questionando-o. E, como já foi salientado, Joe Biden procurou este debate neste momento notavelmente precoce porque sabia que estava a perder e precisava de mudar a narrativa. E ele mudou a narrativa. Ele afundou sua campanha esta noite.
Uau! Quero dizer, ele afundou sua campanha esta noite. Esse foi o fim de tudo. Então não somos nós que estamos dizendo isso. E você já pensou, Todd, que viveria para ver o dia em que a CNN diria que ele afundou sua eleição? Vá em frente. Não, a menos que haja uma coordenação nos bastidores com a elite democrata, o que penso ser exatamente o que está a acontecer aqui. Você sabe, então este é um plano coordenado. E agora estamos vendo o próximo estágio disso. Você sabe, tanto faz. E continuaremos a ver isso se desenvolver. Você sabe, tudo isso será orquestrado e desenvolvido, você sabe, levando à convenção democrata. Você sabe, é interessante. Quero dizer, se você pensar em Gavin Newsom, você sabe, digamos apenas, porque as pessoas estão dizendo que ele está conduzindo uma campanha paralela e tem feito isso o tempo todo. Mas o problema com Newsom, Mário, é que ele tem ficha. E, você sabe, centenas de milhares de californianos deixaram o estado nos últimos anos, fugindo do alto custo de vida, realmente mal administrado. Quero dizer, você olha para a área da Union Square, é um desastre absoluto. Cobrimos isso extensivamente neste programa, Vídeos de São Francisco. E você conversa com as pessoas nas ruas da Califórnia, todas elas dizem que o custo de vida é uma loucura. Eles não gostam das políticas. A falta de moradia está fora de controle. Então, você sabe, o problema de comandar um Gavin Newsom é que ele tem que concorrer contra seu histórico na Califórnia. E vou-lhe dizer agora mesmo, se isso acontecer, haverá adesivos, haverá pessoas dizendo, não faça a Califórnia, meus é o A. Você sabe o que estou dizendo. Já vemos isso aqui no Tennessee o tempo todo. Então, as pessoas observaram o que aconteceu nesses estados azuis. É por isso que as pessoas estão partindo em massa para estados vermelhos, Texas, Flórida, Tennessee e outros. Então, você sabe, seria difícil. Agora, você sabe, ele é muito articulado, é um bom orador, tem uma boa presença, pode apresentar um bom argumento. Mas não acho que eles serão capazes de superar o recorde dele. Então eu, estou inclinado, Mário, para. Eles não vão comandar Gavin Newsom. Você sabe, eu acho que eles podem ter. E a outra coisa é que você vê a enquete no Drudge, você vê a enquete em algumas dessas outras plataformas, ela está favorecendo outras. Então eles colocaram Camila Harris, colocaram, você sabe, Gavin Newsom, colocaram alguns outros candidatos, potenciais, e as pessoas estão dizendo que não os querem. Então, quem é o outro? Essa é a minha pergunta. Quem é o outro? Existe um outro que eles planejaram. E é tudo uma questão de tempo e como eles implementam isso. Bem, você e eu temos uma teoria sobre quem será, mas não quero ser profético sobre isso, porque sabemos como isso pode acabar. No entanto, gostaria de mencionar isto sobre Gavin Newsom. Ele vive em um estado único, um estado de partido único. É isso mesmo, o Partido Republicano na Califórnia. E tenho amigos no Senado da Califórnia. Tenho amigos que estão no Congresso e prefeitos nas cidades, certo? Então o negócio é o seguinte, Gavin Newsom nunca esteve em um debate. Ele recebe um oponente de vez em quando. Ninguém jamais foi capaz de realmente dizer que eles eram um debatedor formidável. A única razão pela qual gostaria que o elegessem e o colocassem lá, é porque gostaria de ver Donald Trump ir atrás dele. E eu gostaria de ver isso, enquanto Biden chegou com um declínio cognitivo pré-mental. Meu amigo, Gavin Newsom acabaria com após o final desse debate. Sua capacidade mental ficaria muito diminuída, porque não existe alvo mais fácil, não existe fracasso mais óbvio em nenhum lugar do mundo do que a Califórnia. Na verdade, é muito difícil dizer quem causou mais danos, Biden à América ou Gavin Newsom à Califórnia. Essa seria uma maneira muito difícil de equilibrar isso. Então eles realmente terão problemas se o escolherem, e é por isso que não acredito que o façam. Certo. Mas quero falar sobre o alvo por um momento. O alvo, acho que assistiremos ao momento em que nada significativo será feito pelo Partido Democrata. Eles simplesmente vão, você sabe, nós tivemos você disse, cordeiro sacrificial. Foi exatamente isso que Biden fez no debate. Ele era um cordeiro sacrificial. Agora você não vai ouvir nada. Haverá um fantasma do mundo. Você ouvirá comentários, ouvirá isso, haverá todos os tipos de coisas, mas será feita uma escolha. E então, o que os Estados Unidos e o povo de Deus que amam a Deus neste país precisam fazer enquanto isso? Então, vou iniciar essa conversa agora mesmo e depois quero que você comente o que eu digo. Quero ser muito direto aqui. Eu realmente acredito que a geração Z está nos dizendo algo. Eles estão deixando de apoiar o casamento gay. Eles estão deixando de apoiar o aborto tardio.
Sabemos que eles estão muito enjoados com isso. Sim, eles ainda estão sob a influência de professores. Sim, eles ainda querem ser favorecidos por seu grupo de pares. Mas a agulha está se movendo e se afastando do despertar em um ritmo cada vez maior. Ok, você percebe que agora é o fim do mês do orgulho. É o fim do mês do orgulho e chegou com um bocejo. É difícil dizer quem teve o pior desempenho neste mês, Biden no debate ou o mês do orgulho nas lojas. É realmente difícil dizer qual deles fracassou mais. E essas fracas tentativas de mostrar orgulho, a agulha está se movendo. Tudo bem, então o que você está dizendo é que a América está numa encruzilhada. É onde está a América. Ou entraremos no despertar moral ou entraremos na destruição absoluta. Porque não há como Deus não julgar esta nação por colocar no poder, por mais 4 anos, a imoralidade, o mal, a opressão e a decadência absoluta que temos visto nisso. E, você sabe, estou assistindo isso. Você não sente que o diabo está desesperado agora? Ele está desesperado. Ele está demonstrando desespero e começando a agir em oposição em seu próprio benefício. É como se os resultados agora estivessem fora de seu controle. Portanto, o mal está obtendo resultados ruins. Então é hora da igreja se levantar. E você sabe o que acho que precisamos fazer também, e então vou pedir que você responda, nem acho que deveríamos desperdiçar nosso tempo tentando despertar um pastor ou ministro morno. Quer saber, estou quase no ponto em que não quero mais fazer isso. Eu acho que, você viu no livro do Apocalipse nos 3 primeiros capítulos, quer dizer, quantos, você sabe, há mais de 20 capítulos no Apocalipse, e os 3 primeiros tinham a ver com o fracasso da igreja. E o profeta de Deus, falando através de João, o revelador, disse à igreja, as várias igrejas, até certo ponto, algumas foram repreendidas intensamente, algumas suavemente, algumas de forma moderada. Mas permaneceu o fato de que, uma vez emitida a repreensão, o profeta seguiu em frente. E acho que Deus está seguindo em frente. Acho que agora, você e eu na Firepower temos que nos concentrar nos jovens pastores, nos pastores questionadores, nas pessoas por aí que estão dizendo, sinto fome do batismo no Espírito Santo, o poder de Deus. Quero o fogo de Deus. Não estou mais apaixonado pela corrupta turnê cristã. Eu odeio isso. Não gosto mais disso. Porque estamos pagando aos artistas cristãos $150.000 por um único show. O que é isso? Aqui, você tem que perceber, sou um duro ganhador de almas. Eu sei para onde esse dinheiro poderia ter ido. Eu sei o que poderia ter sido feito com esse dinheiro. Mas sinto que este sistema corrupto que não existe apenas no mundo, mas também na igreja, chegou a hora. Não podemos perder tempo tentando fazer com que essas pessoas acordem. Temos que nos concentrar naqueles que já estão em chamas para Deus e equipá-los para entrar em campo. Porque isto vai passar, e uma geração nova e mais jovem de ministros que acredita na integridade, que acredita na oração, que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, eles estão vindo para a frente. Eu realmente sinto, Todd, que precisamos começar a nos concentrar neles e encorajá-los o máximo que pudermos. E você diz, sim. Eu digo, absolutamente. 100%. Você sabe, estou pensando no que está acontecendo na Louisiana, onde eles acabaram de iniciar os 10 mandamentos para serem ensinados nas escolas. Bem, sim. Você sabe, porque eles não estariam. Eles ensinam todas essas outras coisas. Mas onde estiveram os cristãos? Estivemos ausentes. Então, estou muito grato por aqueles que estão se destacando no governo estadual e dizendo, ei, deveríamos ensinar a Bíblia. Você sabe, Oklahoma acabou de assinar isso. Eles vão fazer a mesma coisa. Então, 2 estados lá. Temos arrependimento acontecendo no Tennessee. Os estados vermelhos precisam intensificar. Isso faz parte do avivamento. E então você pode ver essa grande diferença entre luz e escuridão que literalmente agora vem à tona, e a nação está na balança. Você sabe, Mário, as pessoas tentaram me convencer, sabe, apenas prepara as pessoas para o fim dos tempos. É isso. Quero dizer, e concordo que estamos no fim dos tempos. Mas a questão é, você sabe, a América acabou, dizem eles. Não há como escapar disso. Estamos recebendo julgamento. E relatamos que o julgamento está à nossa porta, e é o que fazemos. Estamos vendo o julgamento acontecendo em nomeados políticos, como algumas das pessoas de quem estamos falando esta noite. Mas a questão é esta, o fim ainda não chegou. Acredito que temos mais uma rodada. Como a Bíblia fala, diz, há guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Acredito que estamos naquele momento crucial. E indo direto ao ponto, Mário, se a igreja se levantar e nós fizermos o que fomos chamados a fazer, você sabe, sempre há uma saída. Sempre há uma solução. Quer dizer, penso no dólar americano.
Você sabe, as pessoas dizem que o dólar acabou. Ouça, o dólar está definitivamente enfrentando grandes problemas no cenário mundial. Tivemos a ascensão dos BRICS. Temos todos os desafios para o dólar. Mas imagine que um presidente chegue e diga: ei, vamos repatriar o dólar. Vamos apoiá-lo com ouro novamente, ou damos confiança aos países para dizerem: ei, não vamos transformar o dólar em arma. Em vez disso, seremos detentores responsáveis da reserva global. De repente, as coisas podem mudar. As guerras terminam. Você sabe, todas as guerras são desescaladas. De repente, uma nova liderança no mundo. Uma América mais forte em cena novamente. Você sabe, poderíamos ver as coisas voltarem a uma situação muito diferente da que estão agora. E você sabe, isso está de acordo com 2 Crônicas 7:14. Você sabe, então eu sinto que é a igreja. E indo direto ao ponto, Mário.